A paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento estamos começando mais uma lição. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 11, cujo tema é o homem do pecado. Na lição passada, que foi a lição de número 10, nós tivemos a rica oportunidade de estudar a lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Agora estamos diante de um novo desafio, onde nós vamos estudar acerca do anticristo, o falso Messias. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e estou aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Vamos então dar continuidade a esta lição tão maravilhosa, onde nós vamos aprender muito acerca deste importante assunto. Amém? Cujo tema é o homem do pecado. O texto áureo nos diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. A verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Eu lhe peço encarecidamente a você que já faz um bom tempo que nos acompanha através dessas videoaulas, que se inscreva em nosso canal. Também ative o sininho para que toda semana você venha receber as notificações, aonde estaremos postando os vídeos aqui, se o Senhor nos permitir. Não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar a palavra de Deus. Vamos então ler a introdução que nos diz assim: Nesta lição trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Meus irmãos, todo cristão precisa saber, conhecer qual é a missão do anticristo aqui na terra. Precisa saber qual é o seu caráter, as suas características e também qual será o seu destino final. Nós sabemos que a sua missão aqui na terra, concernente ao Filho de Deus, Jesus Cristo, a sua missão é dupla: opor-se a Jesus Cristo e ser igual a Jesus Cristo. Ele acha que é o Messias, o Salvador do mundo. Essa é a sua missão quando ele estiver aqui na terra. E qual é o seu caráter? O seu caráter é um caráter ímpio, corrupto, mau. Quais são as suas características? A Bíblia diz que quando ele se revelar, ele vai aparecer mentindo e enganando. Então essas são as características do anticristo. Ele usa a mentira e também ele usa o engano. E qual será o seu destino final? Ser lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, como nós somos pré-tribulacionistas, nós entendemos que o anticristo só se revelará quando a igreja for arrebatada. Amém? Então vamos aí ler agora o tópico de número 1 desta lição tão importante para os nossos dias, que nos diz assim: o homem do pecado. Número 1.
Origem do homem do pecado. Meus irmãos, Satanás já havia preparado vários indivíduos para o representar. Sim, nós vamos perceber nesta lição que todas essas pessoas eram possuídas pelo espírito do homem do pecado. E tudo isso era a preparação do diabo. Nós vamos entender, meus irmãos, que se existiu pessoas que a terra não eram dignos de o tê-los, também existiu os piores seres humanos a pisar na face da terra. Em sua alma, já iludidos e cegos por Satanás, eles acreditaram que poderiam superar o próprio Deus. E o pastor Cláudio Honor de Andrade, nesta lição, ele cita algumas pessoas que prefiguram o anticristo. Caim e Lameque, por exemplo, eles agiram como o homem do pecado, aonde eles se opunham a Deus. O pastor Cláudio Honor também, ele cita Faraó. Nós sabemos que Faraó, ele mandou matar todas as criancinhas. Veja que ele queria destruir com a nação de Israel. Ele também cita Amã, que também tentou destruir com o povo judeu. Ele também cita tantos outros personagens, como Herodes. Herodes, nós sabemos que no Novo Testamento, da mesma forma como o Faraó, ele também mandou matar todas as crianças. Mas nós entendemos que o seu projeto não deu muito certo. Ele também cita outros personagens extras bíblicos, como Stanley. Esse homem matou tantos cristãos que não se sabe o número. Hitler, que também matou mais de 6 milhões de judeus. E tantos outros personagens, meus irmãos, que nós vamos encontrar que se opuseram contra Deus, contra Israel, contra a igreja e contra Jesus Cristo. Todos esses homens estavam possuídos pelo espírito do homem do pecado. O número 2 nos diz assim: títulos do homem do pecado. Meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar vários nomes que se referem ao homem do pecado. Nesta lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele coloca este título, o homem do pecado. Mas o seu nome mais conhecido é o anticristo. Esse é o nome mais conhecido do homem do pecado. Mas em toda a Bíblia ele tem vários nomes. O iníquo, o maligno, o ímpio, o príncipe que há de vir. Ele também é conhecido como aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, a besta que subiu da terra. E nós temos aí tantos outros títulos que falam acerca do anticristo. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos entender nesta lição por que o homem do pecado é chamado de anticristo. Porque ele se opõe a Cristo. Então, é exatamente por causa disso. Ele é chamado de anticristo porque ele se opõe a Cristo. Então, esse é o seu título mais conhecido, o anticristo. Meus irmãos, nós vamos entender que a palavra anticristo significa tanto aquele que é igual, como aquele que é superior a Cristo. Então, isso significa anticristo. Tanto aquele que é igual, como aquele que é superior. Amém? Vamos aqui agora para o número 3. A natureza do homem do pecado. Meus irmãos, o anticristo, ele será um ser inteligente, cheio de autoridade. Sim,
Essa é a sua natureza. Ele terá o ódio de Caim, a ganância e a sagacidade de Balaão, a blasfêmia de Golias. O anticristo, meus irmãos, nós vamos entender que ele vai enganar a muitos. Hoje a gente percebe que os falsos profetas conseguem enganar a muitos irmãos e até igrejas inteiras. Imagine o anticristo com sua sabedoria e autoridade, com seus sinais e prodígios. Porque a Bíblia diz que ele fará sinais e prodígios. Quantas pessoas ele não vai enganar, não é verdade? E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos saber muito acerca deste assunto tão importante. Não é verdade, meus irmãos? Porque o homem do pecado, ele será um ser mau, um ser ímpio, um ser assolador. A sua maldade será superada apenas por Satanás. Todos os homens que já existiram na face da terra, onde nós já citamos aqui alguns nomes, no número 2, eles não chegaram nem perto ao que o anticristo fará. Sim, ele será o ser mais assolador que já pisou na face desta terra. E por isso, meus irmãos, nós devemos estar preparados para que nós venhamos ser arrebatados, porque aqueles que ficarem aqui serão obrigados a prestar homenagens e honras e o adorar. Mas a igreja não vai ver a face do anticristo, porque ela estará nas bodas do Cordeiro, enquanto os ímpios estarão aqui na terra durante 7 anos sofrendo nas mãos deste homem terrível. Amém? Vamos aqui então para o número 2. A missão do homem do pecado. Número 1. Opor-se a Deus. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que o espírito do anticristo já opera no mundo. Sim, nós estamos vivendo esta época em que o espírito do anticristo opera no mundo, se opondo contra Deus. Você percebe que a mídia, o sistema é contra Deus? É porque o espírito do anticristo está agindo na terra. É verdade, meus irmãos. E nós sabemos que o espírito do anticristo opera na terra até quando o próprio anticristo vier. Porque o anticristo só vai vir quando a igreja for arrebatada. Porque existe aquele que o detém, que não é a lei como muitos dizem por aí. Quem detém o anticristo é o Espírito de Deus e a igreja aqui na terra. Então, meus irmãos, enquanto o Espírito de Deus e a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não pode se revelar. Amém? Nós vamos entender que isso é muito sério, não é verdade? E por isso, mais do que nunca, nós precisamos aprender acerca deste assunto. Tem pessoas que são tão leigas neste assunto que eu mesmo já ouvi com os meus próprios ouvidos de crentes dizendo que o atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, é o anticristo. Veja quanta ignorância. E isso não pode ser levado a sério. Não é verdade, meus irmãos? O anticristo, ele não terá amor pelas mulheres. O presidente do Brasil é casado. O anticristo, ele será um ser inteligentíssimo, um ser cheio de autoridade. Então nós precisamos saber quais são as suas características, não é verdade? Então, em primeiro lugar, ele vai opor-se a Deus. Em segundo lugar, ele vai opor-se a Israel. Meus irmãos, desde os tempos bíblicos, o inimigo ele vem se opondo contra Israel. Foram tantas as tentativas
aonde ele tentou aniquilar com essa nação. Como eu disse, Faraó mandou as parteiras matarem todas as crianças, e elas, como temiam a Deus, não matavam as crianças. Então ele colocou o seu segundo plano em ação. Vamos lançar no rio Nilo todas as crianças. E quando você vai lendo a Bíblia, você vai perceber que Satanás tentou por várias vezes aniquilar Israel. Amã também, ele queria destruir toda a nação de uma só vez. E os dias de hoje também não é diferente. Você percebe que Israel, a nação de Israel é muito pequena. Ela representa apenas 1/1000 da população mundial. É um país tão pequeno que é comparado ao Sergipe, o estado do Brasil. E existem tantas nações grandes, poderosas, que atacam Israel, mas que não conseguem destruir. Porque Deus tem um plano de redenção para Israel. Mas o que nós percebemos claramente é que ele opõe-se a Israel também. Se ele opõe-se contra Deus, contra Cristo, contra a igreja, ele também se opõe contra Israel. Então tudo isso é o espírito do anticristo operando hoje, antes do próprio anticristo. Número 3. Opor-se a Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que Satanás, ele é o antideus. Ele representa o Pai. O falso profeta é o anti-Espírito Santo. E o anticristo é o anticristo. Então veja que o diabo ele luta contra a Trindade. Mas é claro que ele não vai vencer. Se ele opõe-se a Deus, ele também opõe-se a Jesus Cristo. E eu acho tão interessante, meus irmãos, é que o homem do pecado será destruído pelo homem perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Então veja que ele opõe-se claramente contra Cristo, meus irmãos. Você percebe que nas Escrituras Sagradas, o maligno sempre estava tentando atacar Jesus Cristo, pois o seu nome traz esse significado. Aquele que se opõe a Cristo é o anticristo. E aqui no número 4, opor-se à igreja. Sim, meus irmãos, ele também se opõe contra a igreja. Então são os seus 4 ataques principais: contra Deus, contra Israel, contra Jesus Cristo e contra a igreja. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que existe a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E existe também a Trindade diabólica, que é o anticristo, o falso profeta e a besta. Sim, e eles vão se opor à igreja. Hoje o espírito do anticristo que opera no mundo, ele luta constantemente contra a igreja. Nunca espere Satanás com uma bandeirinha branca pedindo paz, que nunca vai haver paz entre ele e a igreja. Tudo luta hoje contra a igreja, e é natural, porque é bíblico. Então, meus irmãos, hoje o espírito do anticristo trabalha contra a igreja, porque ele se opõe contra esta igreja do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, mas não é verdade. Essas pessoas que dizem que a igreja passará pela grande tribulação estão comparando a igreja com Israel, porque Israel negou a Cristo, a igreja não. A igreja aceitou a Jesus Cristo. E por isso Israel passará pela grande tribulação, porque ela negou a Cristo. Mas a igreja não negou a Cristo, e ela não passará pela grande tribulação. Amém, meus irmãos? Então ele opõe-se sistematicamente contra a igreja. Número 2.
a ascensão de seu império. Ou seja, no tópico de número 3, o título é A Destruição do Homem do Pecado. Número 1, a ascensão de seu império. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que nós estamos vivendo a paralisação das 70 semanas de Daniel. Sim, Deus ele deu uma pausa nas 70 semanas para que haja a era da igreja. Nós estamos vivendo, durante essa pausa que Deus deu, a era da igreja. Mas quando Deus apertar o play, a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai se manifestar. E durante esses 7 anos que o anticristo estiver governando aqui na terra, a igreja estará nos ares, participando das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós não podemos confundir o arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Jesus nos ares. É por isso que muitas pessoas dizem que a igreja passará pela grande tribulação, porque ela confunde o arrebatamento com a segunda vinda de Jesus nos ares. O arrebatamento da igreja será num abrir e piscar de olhos, e será antes da grande tribulação. E a segunda vinda de Jesus nos ares será depois da grande tribulação. Depois de 7 anos que Jesus virá e vai lutar contra o anticristo. Então nós não podemos confundir. É por isso que muitas pessoas dizem, não, a igreja passará pela grande tribulação, porque primeiro tem que vir um assolador, depois Jesus virá. Sim, Jesus virá depois do anticristo, é verdade, depois de 7 anos. Mas o arrebatamento é antes da grande tribulação. Existe o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus nos ares. Muitas pessoas dizem que Jesus virá uma vez em 2 fases. Na primeira vez, ele virá para arrebatar a igreja e na segunda vez ele virá com a sua igreja. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos ver aqui a ascensão do seu império, né? Onde o anticristo ele vai se apoderar de todas as instituições, desde as políticas às religiosas. Porque a Bíblia fala de 2 bestas, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra, a política e a religiosa. Então o anticristo ele vai se apoderar de todas as instituições mundiais, desde a política à religiosa. No número 2, o auge do seu império. Meus irmãos, nós precisamos saber também, né, qual é o papel do espírito do anticristo antes do próprio anticristo. O espírito do anticristo, ele veio para destruir todas as organizações, destruir todo o sistema educacional, destruir todo o sistema familiar, político, destruir todo o sistema social, religioso, eclesiástico. Então ele veio para desestabilizar tudo isso, o espírito do anticristo. E quando a igreja for arrebatada, veja a desorganização que haverá no mundo, não é verdade? Aí vai vir um anticristo para colocar ordem, uma falsa ordem. Durante 3 anos e meio vai haver paz no seu governo. Então ele vai unir todas essas instituições em torno de si. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio vai haver uma falsa paz, né? Onde ele vai organizar tudo, mas depois ele se manifestará como o assolador. Então, algo muito importante aqui nesta lição. Todos nós precisamos conhecer quais são as 3 fases do anticristo. Sim, o anticristo tem 3 fases. Qual é a primeira fase?
A primeira fase do anticristo é o espírito do anticristo, que opera hoje no mundo. Nós estamos vivendo esta primeira fase do anticristo. O espírito do anticristo está operando no mundo. A segunda fase do anticristo será durante 3 anos e meio, quando ele se manifestar, onde ele vai ser o falso Cristo. Então essa é a segunda fase do anticristo. O falso Cristo, ele vai dizer que é o Messias, meus irmãos, durante 3 anos e meio. E os judeus vão acreditar, porque até hoje os judeus aguardam o Messias. Então essa é a segunda fase do anticristo. Durante 3 anos e meio ele vai dizer que é o Messias. E a terceira fase do anticristo, o próprio anticristo, onde ele vai se revelar para todos quem ele é, conforme diz o comentarista, o homem do pecado. Essas são as 3 fases, meus irmãos, do anticristo. Amém? Então, isso é muito sério, nós precisamos conhecer. Durante 3 anos e meio, ele vai reinar na terra e vai haver uma falsa paz, porque ele vai dizer que é o Messias e vai conseguir enganar os judeus. Meus irmãos, depois, durante 3 anos e meio, então, ele vai se revelar quem verdadeiramente ele é. E vai haver, então, uma coisa tão terrível na face da terra que poucos vão se salvar. A Bíblia diz que apenas os escolhidos. Quem são eles? Os judeus. Alguns judeus vão se salvar porque são escolhidos de Deus. A Bíblia diz no livro de Romanos que Deus tem um plano de redenção para Israel. E esse plano de redenção será manifestado aqui, quando Israel participar da grande tribulação. Tudo isso porque negou a Cristo. Então, depois, quando Jesus vier, meus irmãos, ele vai lutar contra o anticristo. Aqui, no número 3, vai falar acerca disso, né? A ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, veja, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge de sua administração. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Meus irmãos, esse será o fim do anticristo. Ele será vencido pelo homem perfeito, pelo sopro da sua boca. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo. Quem inaugurou o Sheol? Foi Abel. Quem inaugurou o paraíso? Foi aquele ladrão da cruz. E quem vai inaugurar o lago de fogo é o anticristo, o falso profeta e a besta. Sim, meus irmãos, isso está escrito na Bíblia Sagrada, porque nós sabemos que o Sheol, né, em hebraico e no grego é o Hades, que significa o mundo dos mortos. O primeiro homem a morrer, nós sabemos que foi Abel, então ele foi para lá. E o primeiro homem a inaugurar o paraíso foi o ladrão da cruz, onde Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quem será os primeiros a inaugurar o lago de fogo é o anticristo, o falso profeta e a besta, a trindade diabólica. Porque nós sabemos que todos os ímpios que morrem hoje vão para o Hades, não é verdade? Que é um lugar de tormento. Mas a Bíblia diz que o Hades que será lançado no lago de fogo. Amém? Então, nós sabemos que eles vão estrear, inaugurar o lago de fogo. Este é o destino final, meus irmãos, do anticristo, que veio para assolar, para destruir as pessoas. E por isso, nós devemos ficar firmes
na presença de Deus, para que nós venhamos experimentar a salvação da vida eterna e não participar da grande tribulação. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus.